Até agora verificamos a conexão, todo mundo já viu aí o áudio, o vídeo, verifique como está direitinho para vocês, se o áudio está me escutando, graças a Deus estão todos me ouvindo. Próximo slide, Dirceu. Bom, eu não vou falar sobre login do Connect, porque isso aí vocês todos já são experientes, né? Mas se alguém tiver problema com login, eu não consigo resolver, a única pessoa que está habilitada para isso é a Jo, lá da administração. Tá? Então, eu vou falar para vocês com relação às operações. E vou falar principalmente das operações mais avançadas, que são destinadas aos líderes, né? Apesar de que tem algumas operações que também todos os membros têm acesso. Então, por exemplo, aqui, clicando em operações, vai aparecer esse menu, eu tenho aqui a parte de gerenciamento da reunião, visualizar resumo do Palms. Está marcado aqui, ó, gerenciamento da reunião, visualização do Palms. Ele vai solicitar uma data para você, ele vai abrir um calendário, você pode voltar, ir para frente, escolher uma data que você queira ver e clica no visualizar relatórios. A partir da data que você clicou, ele mostra todos que existem, tá? E qual é a diferença aqui? O status, se estiver completo, significa que o vice-presidente já fez completou todas as informações e já enviou para o BNI. O que está em esboço significa que o Palms ainda está em aberto e ainda pode receber lançamentos de membros e o vice-presidente pode, assim que ele completar, ele vai enviar para o BNI. Detalhe, só pode ser lançado dentro de um Palms os lançamentos até o dia anterior à reunião. Mais tardar, você consegue lançar até o final da reunião, até as 8h30 do dia da reunião. Tá? Qualquer coisa que for lançada depois das 8h30 do dia da reunião, automaticamente cai para a próxima semana. Tá? Então tem que lembrar sempre isso. Procurar fazer os lançamentos sempre no dia anterior, até a noite do dia anterior, para ter certeza que não vai ter problema com os lançamentos. Bom, eu clicando aqui no status, eu vou abrir o relatório. É só visualização, não, aqui não tem poder de edição. Então, ele mostra aqui o nome de todos os membros, tá? Ele vem em ordem de sobrenome, você clicando no campo, o primeiro nome ele coloca em ordem alfabética. Dentro dos nomes, inclui também uma linha para convidados e outra para o BNI, porque muita gente faz lançamentos para o BNI. Então, a primeira parte aqui é a situação de presença. Então, Palms, que é o que dá o nome ao relatório, ao Palms, são as possíveis situações de presença de um membro. Então, o P aqui significa presença, o A de ausência, o L é de leite, atraso, o M é de falta médica e o S, um membro que foi substituído. Então, essa informação é colocada pelo vice-presidente antes dele encerrar o Palms. Aí aparecem aqui todas as referências dadas internas e externas que foram lançadas pelos membros, todas as referências internas, referências recebidas internas e externas, os convidados que podem ser lançados pelo vice-presidente ou já pré-cadastrados pelo membro e validados pelo tesoureiro, total de 1 a 1 lançado pelos membros, obrigado por negócio fechado, sempre 100 centavos, e aqui é sempre o valor que foi agradecido a você e não o valor que você agradeceu. Unidades de educação lançadas diretamente no Connect e a quantidade de visitantes, que é o vice-presidente que faz o lançamento. Dentro do Palms, dentro do visualização do Palms, você tem aqui o relatório de auditoria de fichas. O que acontece? Quando você clica nesse botão, ele mostra um relatório com os detalhes de tudo que foi lançado. Tudo que está naquele Palms, com exceção de convidados e visitantes, está lançado aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho com detalhe. O Adam lançou uma referência para a Camila e é externa. E aqui, do lado, aparece o nome do grupo, caso um dos dois seja de outro grupo, que não o que está sendo listado. Tá? Então, aqui, por exemplo, a Camila Botura é do BNI Trust. Aqui o Alexandre fez 1 a 1 com a Marlene e ela é do BNI Magno. Se tivesse algum valor de negócio fechado lançado por outro grupo, apareceria aqui o nome do outro grupo. Lembrando que o negócio fechado só aparece o nome de quem foi agradecido, não aparece quem agradeceu.
essa informação você só tem no Connect ou no app, na sua primeira tela, que mostra os seus resultados. Ou então naquele relatório de atividade da reunião, que eu vou mostrar mais à frente. Bom, essa tela é nova, eu coloquei no treinamento de hoje, então quem está repetindo o treinamento vai conhecer uma coisa nova. Dentro da parte de operações tem o gerenciamento de convidados. Os membros, eles vão adicionar um convidado, registrar um visitante antes da reunião. Então, é importante, os membros devem registrar os seus visitantes, seus convidados. Tá? É importante que o grupo saiba que terá visitantes. Agora, ainda mais agora na parte de online, que de repente pode aparecer lá 50 convidados no grupo e não foram registrados. Então, o registro é importante para que o grupo se prepare. Bom, depois da reunião, o secretário tesoureiro ele pode entrar aqui nessa parte e gerenciar convidados. Quando ele entra nessa tela, ele consegue ver todos os convidados que foram registrados, que é essa tela aqui. Ele vai colocar o período, ele pode colocar a data da reunião, né? E aí vai aparecer todos os convidados que os membros registraram. E aí ele vai fazer a triagem se aquele convidado veio ou não. Aqueles que não vieram, ele vai excluir, e os que vieram, ele vai confirmar. Ok? Ele tem uma tela de edição, se ele quiser incluir algum dado do convidado, por exemplo, esquecer de colocar o telefone, esquecer de colocar a atividade, ele pode corrigir. Tá? E aí, quando ele faz essa correção, esses dados aparecem depois para o vice-presidente incluir no Palms. Aí aparece assim para o vice-presidente. Aparece a lista de todos os convidados que o VP, que o secretário de Tesouro deixou naquela tela, e ele vai confirmar se vai entrar no Palms ou não. Ok? E aí, depois que ele entra nisso, aí ele vai para a digitação do Palms. Da mesma forma, ele escolhe a reunião que ele vai digitar, clica aqui em digitar, e vai aparecer uma tela assim, com os mesmos campos da visualização, só que com campos abertos para fazer digitação. Geralmente, as referências um a um, Obrigado Negócio Fechado e Unidade de Educação já estão registrados pelos membros, mas mesmo assim pode ser feita alguma alteração, alguma inclusão, algum ajuste. E aí ele vai colocar aqui a situação de presença, dentro daquilo que eu expliquei, né, dessa sigla Palms, vai pôr a situação de presença para cada membro, vai cadastrar a quantidade de visitantes que cada membro tem, porque isso não vem de lugar nenhum, vai conferir a parte dos convidados, certo? E aí ele vai clicar aqui, ele tem várias opções. Então, se ele clicar enviar Palms, isso vai direto para o DNI. E fica fechado, a partir daí o Palms fica fechado. Se ele clicar apenas aqui em rascunho, o que significa? Significa que ele está salvando os dados que ele digitou, porém ele está mantendo em rascunho porque ele pode vir a corrigir alguma coisa aí. Não houve reunião esta semana. É quando a gente vai marcar que uma reunião vai ser feriado, vai ser dia ponte e não haverá reunião. O que acontece quando o VP marca que não haverá reunião? Todos os lançamentos que estiverem dentro desse Palms, automaticamente ele vai para a próxima reunião que estiver aberta dentro daquela lista de datas. Se não existir, o sistema automaticamente abre uma reunião, na próxima semana, e coloca esses dados. Então, não tem perigo de vocês perderem esses dados. Pode clicar aqui, sossegado, para marcar feriado, e as informações não se perderão. Esse descartar Palms aqui, para falar a verdade para vocês, eu nunca usei, mas como você clica nele, ele desconsidera totalmente os dados que foram digitados. Então, usem com moderação. Ou não usem. Bom, agora a gente vai passar para a parte de relatórios. Esses aqui são todos os relatórios que existem no Connect. Todos os membros têm acesso a esses relatórios. Tá? Como é só relatório, não tem como ele alterar nenhuma informação, não há problema. Eu vou falar só de alguns principais aqui, mas vocês fiquem à vontade para explorar esses relatórios. Se tiver alguma dúvida,
depois pode me contatar. Não vou falar de todos, porque o tempo da gente não é suficiente. Vou falar só dos principais. Então, o primeiro é o Palmes Resumido. Esse Palmes Resumido, ele traz o resumo de todas as contribuições dos membros num determinado período. Ele sugere automaticamente os seis últimos meses fechados, que tem semanas fechadas já. No caso, se vocês entrarem agora, vai aparecer que é outubro a março. Se você ticar aqui, mostrar membros descartados, o sistema vai mostrar os membros ativos e os descartados que estavam no grupo dentro desse período. Aí você clica aqui no IR, ele vai mostrar este relatório. Aqui está parcial, tá? Todos os relatórios estão parciais para caber na tela. Vai mostrar aqui o nome da equipe, e o período que você está listando, o nome dos membros, e aí vai aparecer aqui, ó, se ele esteve presente, se ele esteve ausente, se ele foi atraso, se teve atestado, se teve substituição, referências dadas internas e externas, referências recebidas internas e externas, convidados, 1 a 1 lançados, obrigado negócio fechado. Aqui parece o 0,00, mas lembra sempre, não se lança centavos no obrigado negócio fechado. Unidades de educação que foram lançadas e os visitantes que foram lançados. E aqui embaixo ele dá uma linha totalizando. Vocês podem tirar o Palmes de qualquer período que seja fechado, tá? Então, vocês podem tirar, por exemplo, a do ano todo. Quero saber tudo o que aconteceu no ano todo. Quero saber o que aconteceu desde a fundação. Coloca aqui a data da fundação até a data final do último mês. Você vai saber tudo o que aconteceu no grupo. Quero saber só dos últimos 12 meses. Vou colocar aqui, 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020. Ele vai te mostrar os últimos 12 meses. Outro relatório é o Palmes Pessoal. Esse é um relatório Palmes também, só que ele mostra somente da pessoa que você escolher, dentro do período que você escolher. Então, aqui ele vai mostrar semana a semana o que foi lançado para esse membro. Tudo que foi lançado para ele, inclusive convidados que foram lançados, os visitantes, e aí dá um resumo com relação à participação na reunião. Se aqui tivesse alguma ausência, ia aparecer a palavra aus. Se tivesse atraso, ia aparecer a letra L, o M para médico e o S para substituição. Tá? E aí, da mesma forma que o Palmes, ele mostra as referências dadas, recebidas, convidados, 1 a 1, obrigado negócio fechado, unidade de educação e visitantes registrados para esse mês. Lista de grupo é outro relatório, ele tem duas partes. A primeira parte ele mostra quem são os líderes e os principais coordenadores, qual é a liderança regional que está responsável pelo grupo, e na segunda parte ele mostra uma lista dos membros com a sua especialidade, o nome da empresa, telefone e dados dos últimos 90 dias. Outro relatório aqui também é o relatório de pagamento de afiliação, que aqui ele vai sempre sugerir a data corrente. No que você clicar ir, ele vai mostrar as lideranças, o tempo que elas têm de bônus, e vai mostrar em ordem de data aqui daquela pessoa que tem a adesão vencendo mais perto para que está mais longe, vai mostrar 1 a 1 os membros em ordem de data de validade da adesão. Tá? Esse que está pretinho aqui significa que está muito em cima da renovação, tem que ser cuidado, tem que tomar cuidado com ele para não perder as informações. Na parte de baixo desse mesmo relatório, né, aqui mostra até o último membro, ele mostra também se tem algum membro atrasado no pagamento. Lembrando que depois de alguns dias, se a pessoa está atrasada, depois de alguns dias, ele pode sumir do Connect e perde todas as informações. Então, não é bom deixar que o membro atrase a renovação. Esse aqui é um relatório que tem tanto no Connect como vem para vocês, os líderes, pelo Reporting to You, que é a pontuação de cada grupo, o semáforo de grupos. Tá? Então, da mesma forma que os membros têm corzinha, os grupos também têm. Tá? Cada um desses itens aqui tem uma pontuação específica também, verde, amarelo, vermelho e preto.
Eu não vou falar desses critérios aqui, mas quando vocês devem estar recebendo essa semana esse relatório. Aliás, já saiu. Tá? Vocês recebem esse relatório e aí vocês podem verificar na segunda página desse relatório quais são os critérios de pontuação. Tá? Eu vou dar algum exemplo. Tá? A parte aqui de retenção, eu sei que se você tiver 70% ou mais, você está verde. Abaixo de 70 até 60, você está amarelo. Abaixo de 70, de 60 até 50, você está vermelho. E abaixo de 50, você está preto. Quer dizer, então, todos esses grupos aqui estão abaixo de 50, estão sem pontuação na parte de retenção. Referência, 1,1 por semana por membro é verde. Abaixo disso, acho que se não me engano até 1 é amarelo, abaixo disso até 0,92 é vermelho e abaixo disso é preto. Então, só alguns exemplos. Todos os relatórios aqui, muitos deles aparecem a parte de exportar sem cabeçalho. Tá? A diferença do sem cabeçalho é que não vem essa parte, vem só as colunas com os dados. E o exportar vem com o cabeçalho. Ele cria um arquivo em formato web, mas que você consegue abrir pelo Excel. E você pode imprimir também o relatório. Bom, aqui é um outro relatório que já aparece para os membros naquela tela principal, que é a atividade pessoal da reunião. Esse relatório, ele sugere a última semana aqui, né, de contribuições, para que ele é utilizado? Para você listar as contribuições que você teve da última reunião até a véspera da sua reunião, onde você tem que fazer os lançamentos. São 2 formatos de ficha ou de lista. Quando você clica no IR, ele vai te mostrar aqui as suas referências lançadas, os obrigados de negócio fechado, 1 a 1, e também as unidades de educação. Aqui é o único lugar que dá para identificar que foi você que lançou o obrigado de negócio para alguém, porque esse relatório é seu. Mas nenhum lugar aparece, a não ser no seu app e na tela principal. Ninguém consegue ver quem é que foi que lançou os obrigados de negócio fechado. Da mesma forma, tem a opção de exportar e imprimir. Bom, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês da parte do Connect. Como eu falei, tem muitos relatórios ali. Vocês podem explorar, tirar todos os relatórios, ver que informação que traz, e se ficar em dúvida, pode entrar em contato. Agora, abrimos para as perguntas. Eli, alguma pergunta? Pessoal, um de cada vez, para uma vez todo mundo. Estou vendo muitas mãozinhas levantadas aqui, cadeirinha. Vamos lá. Se tiverem dúvidas, podem levantar a mãozinha, eu vou liberar o microfone para vocês, vocês podem fazer pergunta. Alguma dúvida? Posso ir para frente? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, fechando o canal para perguntas, e então, Cicel, report to you. Bom, reporting to you. Os membros, todos têm acesso ao Traffic Lights a partir do reporting to you. O login aqui do reporting to you sempre vai ser a senha cadastrada no BNI Connect. A senha inicial, não sei se tem uma senha inicial, mas quando você se registra, você vem aqui, ó, registra membro, e aí o Report to You vai te dar uma senha. Então, quem é membro normal, a única coisa que ele vai conseguir fazer no Report to You é baixar o Traffic Lights. Os membros líderes, eles vão conseguir ver outros relatórios que também já foram mandados para eles por e-mail. Então, os relatórios que são enviados para os líderes é o Traffic Lights, que depois a gente vai detalhar um pouquinho mais, a evolução do Traffic Lights por membro dos últimos 12 meses, e calculando a média, e o ranking aqui é pela média. Aqui é um relatório mensal, também que os líderes recebem, que tem vários indicadores. Então, esse primeiro aqui de cima é a participação mês a mês do grupo. Essa linha pintada a cor seria a nota que o grupo teve, e aí aparecem vários dados aqui do grupo. Aqui também, então eu tenho, por exemplo, a pontuação do grupo, tá? Dependendo da cor aqui, né? Da pontuação, ele vai mostrar uma cor diferente.
A dimensão do grupo também, ela tem uma cor diferente para cada tamanho do grupo. Percentual sem referências. Então, quantidade de membros que não tiveram referências dentro desse mês, do mês que está sendo listado aqui. Visitas por mês, é a quantidade total de visitas que teve no mês. Crescimento dos últimos 6 meses. Verde significa que houve crescimento no mês. Vermelho significa que houve mais saídas do que entradas, ou renovações, né? Menos renovações do que entradas. E 0 significa que o grupo ficou do mesmo tamanho. Retenção em percentual dos últimos 12 meses. Renovações, quantas renovações teve em cada mês. 1 a 1 por membro por mês é a média semanal em cada mês. Então, quanto tiver mais alto, significa que estão fazendo mais 1 a 1. Mesma coisa os visitantes. Quanto mais alto aqui, maior foi a quantidade de visitantes no mês. Aqui, referências por membro por semana, é a média de referências por semana dentro do mês. Visitas por semana, aqui já é a quantidade, é a média de visitas por mês, só convidados no caso aqui, tá? Referências internas e externas. Aqui, a barrinha azul escura vai mostrar quantas referências externas teve. E as referências internas aparecem aqui nesse azul mais claro. Aqui, vou parar um pouquinho aqui para explicar uma coisa importante. O ideal é que os grupos deem mais referências externas do que internas, tá? Porque quando você um grupo que faz muita referência interna ou faz mais referência interna do que externa, significa que o grupo está ficando um grupo virando um grupo de compras, que é um vendendo para o outro. Esse não é o ideal. O ideal é que a gente realmente abra a nossa carteira de contatos para criar referências externas para os nossos parceiros, tá? O ideal é que esse número aqui de referências internas fique em torno de 10%, 15% no máximo no mês. E se ele estiver muito alto, significa que está tendo muito mais referência externa, muita referência interna comparada às externas. Ficou claro isso? Décio, quer completar com alguma coisa? Sim, nesse cenário aí onde as referências externas vão diminuindo, quando a gente percebe na prática, o grupo está errando nas suas apresentações e fazendo muitas apresentações que dão a entender que ele quer vender para o grupo que está na sala, né? Então, quando a gente fala, você que vai ter que fazer o imposto de renda agora, vem falar comigo, né? A pessoa já fez o imposto de renda, ela já desconecta de você, ela sabe, ele já fez meu imposto de renda. Ela nem lembra de você de indicar para os amigos. Se você falar, olha, vocês que sabem que a maioria das pessoas vão ter que entregar o imposto de renda agora até 1º de junho, essas pessoas talvez não estão com os documentos em ordem. Se você conhecer pessoas desse tipo, por favor, peça para elas virem falar comigo. Quando ela lembra de pessoas falando de imposto de renda, etc., ela vai lembrar das pessoas e depois fala, puxa, eu não fiz o meu ainda. Aí ela vem e ela te procura, não você procurando elas. Então, na maioria das vezes, se a apresentação está errada, você está tentando vender para o grupo em vez de criar oportunidades para fora, a maioria das pessoas entende que você está satisfeito com referências internas e não vai buscar referências externas para você. Então, toda semana você está vendendo para o grupo, ele fala, ele só quer vender para a gente. Legal, eu não preciso. Acabou por aí, né? Então, quando esse gráfico fica o azul claro, muito forte, a gente sabe que o grupo está precisando rever suas apresentações e mostrar as oportunidades que estão lá fora e não vender para o grupo. Ok? Obrigado, Dirceu. Obrigado, Décio. Formações por membro por mês. Então, aqui é a quantidade média de formações e o membro, por membro. Então, quanto maior esse número, significa que o grupo está estudando mais. Conversão dos últimos 6 meses mostra o percentual de convidados que foram convertidos a membro no mês. Absenteísmo, aqui não, aqui é melhor, quanto menor, melhor. Que aqui é a quantidade de faltas em percentual que teve o grupo no mês. Tá?
P mais L mais S significa o quê? Somando-se as presenças, os atrasos e as substituições, aqui está dando o quadro geral de qual foi o percentual de presença no grupo, independente se é um substituto, se chegou atrasado, está presente. Então, aqui significa que esse grupo teve 94% de presença dentro do mês de fevereiro. Pessoas presentes mesmo. Né? Obrigado por negócios fechados é um quadro que mostra o valor do obrigado por negócio fechado mês a mês, nos últimos 12 meses. Outro relatório são os indicadores e os networks notáveis. Então, a primeira parte do relatório, ele mostra os resultados atingidos do grupo, mostra a performance do grupo em pontuação e a quantidade de membros em cada cor. Tá? Voltando aqui um pouquinho, total de referências dos últimos 12 meses, valor de negócio fechado acumulado nos últimos 12 meses, e qual foi o maior negócio fechado dentro desse período, o menor e a média. E aí o valor de cadeira, que é a divisão desse valor pela quantidade de membros. E na segunda parte do relatório, mostra os networks notáveis do mês, tá? Onde ele dá quem deu mais referências, mais visitas, mais um a um realizados e o maior negócio dado, ou o acumulado de negócio dado naquele mês. E o relatório de alerta, que vem semanalmente, toda segunda-feira ele é gerado, os líderes recebem, os diretores também. Ele mostra, entre outras informações, membros que estão com 2 faltas ou mais, quem não deu referência nas últimas 3 semanas, quem não fez unidades de educação nas últimas 12 semanas, quem está com PSM vencido ou ainda a fazer, né, somente nos novos, e quem não traz visitantes nas últimas 12 semanas. Vale lembrar o seguinte, quando aparecer aqui 3 dias de atraso, é porque o Palmes da semana anterior não foi fechado. Então, ele está fazendo esse relatório com base no relatório da semana retrasada. Então, vocês que são VPs, tenham atentos o seguinte, o Palmes tem que ser fechado até 48 horas após a reunião. Pessoal que tem reunião de sexta-feira, fechar o Palmes até no máximo segunda-feira de manhãzinha, linha mesmo. Tá? Preferência que feche mesmo na sexta, ou no sábado, no domingo. Porque o relatório de alerta roda na segunda-feira. Tá? Outro detalhe, se for virada de mês, importante que você feche até o primeiro dia útil do mês. Então, esse mês, por exemplo, nós tivemos grupos que tiveram a reunião dia 31. Então, eu pedi lá no grupo de lideranças para fecharem o Palmes até o dia 1º, porque com certeza o Traffic Lights ia rodar ou no máximo no dia 2 ou no dia 3, e rodou ontem. Já saiu o Traffic Lights do mês passado, pode procurar lá no e-mail de vocês que estão lá. E aqui ele dá Só uma observação aí. Quando nós contratamos essa ferramenta, vocês ouvem falar muito do nome do Antônio Afonso, de Portugal, ele que criou essa ferramenta e hoje está a nível mundial no BNI. Nos primeiros relatórios que nós recebemos, apareceram grupos com 45 dias de atraso. Ou seja, o VP não estava indo lá e clicando para os dados entrarem no sistema. Mas naquela época não tinha o aplicativo. Ou seja, todo o grupo estava produzindo e o VP não estava lançando. Né? Então, esse relatório de alerta ele é muito importante para a gente ver se a saúde do grupo realmente está funcionando ou não. Né? Então, 3 dias de atraso está suave para a gente hoje em dia. Mas quando aparece 45 dias, a gente fica assustado, porque as reuniões, mesmo estando no app, não estão sendo lançadas semana a semana. Ok? Obrigado. O que eu vou pedir para vocês, para os líderes que receberem, compartilhem esse relatório com a mentoria e com o coordenador de performance, tá? Porque eles não recebem isso, então é importante que vocês compartilhem com ele, inclusive aqueles outros relatórios também, o relatório mensal e a evolução do Traffic Lights, é importante para os mentores. E aqui embaixo ele te dá os 8 vetores de sucesso, os valores que foram encontrados nos últimos 3 meses. Oi, estou aqui. A Kelly fez um questionamento.
ela disse que abriu o Report to You para acompanhar junto o treinamento, mas ela não encontrou ele lá. Qual é o caminho? Tá, qual é a função dela? Porque pode ser que ela não receba por causa da função. Então, porque eu perguntei Kelly, você aqui está com o seu microfone? Acabei de ativar, gente. Tá Eu estou bom. como VP. Eu estou com o relatório aberto aqui do Report to You. Na verdade, o que eu não encontrei foi esse relatório de alerta. Tá, é que como esse relatório foi gerado na segunda-feira, Ah, quem recebeu foi o VP anterior. Então, você vai receber da próxima segunda-feira em diante. A não ser que você fosse VP já. Você já era VP? não, assumi Mas- agora dia 1º. Você vai receber a partir da próxima segunda-feira. Maravilha, muito Mas obrigada, aí, se gente. você quiser ver o dessa semana, pede para o VP anterior, que ele com certeza vai te passar. Perfeito. Era aí Obrigada. que o pessoal resolveu fazer as perguntas pelo chat. Gente, levanta a mãozinha que eu consigo visualizar mais rápido. O Jefferson tem uma dúvida também. Ele disse que se fizer alteração no e-mail dele, não tem mais acesso ao relatório. Quem ajuda nessa parte? Jo. É a Jo, Jefferson. Cadê o Jefferson? Oi, eu tô Solta o aqui. microfone. Não, eu inclusive tinha conversado com a Jo, ela tinha pedido para ver com o Dirceu. Eu só queria confirmar se ele consegue ajudar nessa parte, porque quando eu acesso, eu tinha um acesso normal. Aí a gente alterou o meu e-mail no cadastro do BNI, e agora quando eu acesso o Reporting to You, ele diz que eu não tenho esse cadastro mais. Aí eu até mandei uma mensagem na área que tem lá, mas eu não recebi nenhum retorno. Jo? Eu vou ter que verificar, Jefferson, o que aconteceu, tá? E depois você me manda no e-mail, porque no WhatsApp entrando muitas perguntas, manda no e-mail, eu vou verificar o que está acontecendo. Pode ser que com a mudança o repórter não localizou o seu e-mail ou tem algum erro no registro dele. Tudo bem? Aí a gente Beleza, verifica. obrigado. Imagina. Com certeza é isso sim, viu, Jefferson? Os e-mails cadastrados são sempre os que estão no Connect, mas o Connect é atualizado, mas não atualiza automaticamente no lead. Entendi, A gente precisa tem que pedir para eles manual. atualizarem lá, e pôr o mesmo e-mail que você alterou agora. Eu não sei hoje se nas permissões do Report to You, se você consegue entrar e você próprio fazer. Me parece que não, tá? Me parece que não consegue, porque quando ele lê, o robô lê o teu relatório lá, a permissão que você tem, ele só manda para aquele e-mail que tem aquela permissão. Então, se você mudar no BNI, mesmo que você conseguisse mudar, não iria chegar para você, tá? Tem que ser feito manualmente mesmo. Passa por e-mail, que a gente repica o e-mail lá para Portugal e eles consertam lá, tá bom? Tá ótimo. Perfeito, então, mas quer falar uma coisa, Dirceu? Não, é só falar que assim, essa parte de login, realmente eu não tenho nenhum acesso, tá? Então, isso aí tem que ser da administração ou São Paulo para resolver isso. Eu não tenho acesso mesmo. Perfeito, então. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou fale para sempre. Vai falar para sempre, né? Então tá bom. Estou agora é com você. Josilene Fires Portela, formada técnica em contabilidade, técnica em segurança do trabalho e bacharel em direito. Então podemos brigar com a Ju. Do BNI ABC desde 2015 como administrativo e diretora consultora de lançamento da região de Diadema. Adora viajar, fazer literatura de cordel, dançar e também faz trabalho social em comunidades carentes. Ela orienta pais, crianças e adolescentes. Algo que ninguém sabe sobre a Ju é que ela foi noviça. O detalhe, gente, é que ela é a verdadeira noviça rebelde. Então, vamos lá. Ju, agora é com você. Gente, obrigada. Obrigada, Elisângela. Bem, gente, aqui está meu contato. Acho que a maioria já sabe, mas vou deixar um pouquinho aqui. Vocês anotem. O pessoal do Cerâmica que está começando agora a usar a nossa ferramenta, estou à disposição para sanar todas as dúvidas. A galera antiga e a nova também a mesma coisa, à disposição para vocês do que precisarem. Como eu vou entrar na plataforma Lead? Essa é a carinha. O login é o candidatura.bnibrasil.com.br. Quando eu colocar o meu CPF e a senha CPF sempre para o primeiro acesso, essa carinha que vocês vão ver. Tá? Colocou. Jô, coloquei a senha CPF e não foi para lugar nenhum. Diz que eu não estou com acesso. Ok, vamos lá. Coloco o CPF novamente. Não recebi a chavinha de acesso. E aí eu dou Enter. Vai pedir para confirmar o e-mail, o CPF, vocês colocam
e vocês vão receber esse comunicado para fazer alteração da senha ou recuperar a senha. Oi? Só uma ajuda aí. Não pode digitar nem espaço nem ponto. Os números na sequência um atrás do outro, sem espaço nem ponto, ok? Isso, boa, Décio. Não pode ter espaço, se der também dá erro, pessoal. Então, colocando lá, recebendo lá esse informativo, vocês entram nesse link azulzinho, vai abrir a página, ok? Vocês vão colocar CPF e essa senha de 6 números que vocês receberam. E aí vai abrir aqui. Vocês colocam, ok? Essa é a carinha do lead que vocês vão receber. Uma diferença, eu estou como ADM, tem bastante coisa na minha barra. Como VP, anfitrião, cada um vai ter uma determinada liberdade de uso aqui. Então, alguns vão aparecer mais, outros menos, ok? Então, essa é a cara do lead quando vocês entrarem. Como eu faço? Recebi a senha, ela vale por 24 horas. Eu preciso salvar uma senha, porque sempre que eu precisar resolver problemas no lead, eu tenho que estar com a senha salva. Então, eu venho aqui em meus dados, clico, vai abrir aqui, pede para alterar a senha, vocês alteram a senha, ok. E aí o lead salva essa senha. Guardem ela num local, porque quem é anfitrião, comitê, VP, vai precisar usar muito nessa gestão. Então, agora a gente vai começar o passo de como eu lanço uma adesão. Um membro novo que me visitou e quer entrar no nosso grupo. Então, vamos lá. Quem são as pessoas habilitadas para esse processo? O anfitrião faz o primeiro passo, passa para o comitê, comitê VP, depois diretor consultor. Vamos lá ver passo a passo como funciona. Vamos lá. Esse é o cadastro, vocês entraram o anfitrião entrou no lead e ele vai cadastrar o candidato. Ele vem aqui em candidatos, nova candidatura, do Enter. Abrir essa página. Como eu preencho? CPF. Se o CPF estiver errado, eu não consigo sair daqui, nem consigo dar andamento, o CPF fica dizendo erro, erro, enquanto o CPF não estiver correto. O CPF estando correto, eu tenho que ter cuidado. O nome correto, sem estar em caixa alta. E-mail. Hoje tivemos um caso aí no Cerâmica, alguns viram, o e-mail estava todo em caixa alta. O membro não vai receber a confirmação e mesmo depois de pago, o membro não vai conseguir acessar o Connect porque esse e-mail está em caixa alta. Então, muito cuidado ao registrar o e-mail. Ele tem que estar em caixa baixa, bonitinho. O telefone, o endereço, que é o de menos, mas o importante, nós somos especialistas no grupo. Então, como especialista, eu preciso deixar a categoria definida aqui. Nós não somos generalistas, né? Como dizem aí por fora. Somos especialistas, tá? Aqui, a data, o nome do grupo, porque se eu não colocar o nome do grupo, essa ficha vai ficar... Eu sempre brinco que fica na caixa das almas, mas assim, ela fica nas nuvens porque ela não sabe para que grupo vai. Então, é importante pôr o grupo. Quando você clicar, vai aparecer o nome do grupo, você clica. A data da visita. Tenho pego muitos sem um detalhe. O que é o detalhe? Quem foi que trouxe esse membro, a data da visita, ele que foi entrevistado, coloquem, especifiquem o que aconteceu com esse candidato, para ficar no histórico dele. E aqui a gente coloca quente, salvar e enviar para o membro, para o candidato. Quando a gente envia, ficar aguardando ficha, a ficha fica em branco aqui, como vocês podem ver. Ela ainda é editável nesse processo. Enquanto a gente não dá, o candidato não dá andamento, ela fica parada. Antes a gente tinha a ficha, a gente fazia esse processo um pouco mais rápido. Hoje, com o processo online, a gente vai ter outro caminho que eu já vou mostrar. O candidato recebeu, deu ok, ele vai pular. Ou seja, hoje a gente está no processo online e as lideranças receberam um link, o diretor consultor junto com as lideranças estão com esse link. Como funciona esse link? Esse link, na própria reunião online, o candidato realmente quer entrar, tem 2 caminhos, né? Mas o candidato quer entrar, a gente sai para uma sala com ele, ou o anfitrião, o comitê, ou o próprio diretor, tem que ver como está sendo feito isso em cada grupo. E aí ele entra e passa os dados. O candidato vai passar esses dados para a pessoa que está com ele na sala reservada, vai preencher e você vai salvar. Quando você der salvar, vai aparecer
para ele complementar esses dados. Ele pode complementar na hora, você fala, olha, eu vou esperar um pouco, vou complementar envio depois. E aí o processo vai começar. Ele vai ficar aguardando o formulário. Quando ele aprovar o... Oi? Jô, me permite isso. Volta esse slide. Volta aí. Voltando. Esse? Isso. Mostra o link para mim lá em cima, para o pessoal aqui. ver. Esse aqui, ó. O que acontece é que esse link ele tem que estar de posse das pessoas que vão atender na sala quando a gente retirar os convidados da reunião. Nós estamos tendo um problema que a pessoa, como ela recebe esse link? A gente, quando entra na sala, você consegue se comunicar, se você sendo o responsável por atender essas pessoas, você consegue se comunicar com todos que estão na sala pelo bate-papo. Então, você tem que estar com esse link disponível, salvo no teu computador. Você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, clicar no bate-papo e essas pessoas recebem no bate-papo o link. Assim que ela clica em cima do bate-papo no link, abre a tela do BNI Connect, do BNI Lead, já para você orientar a pessoa a preencher essas 4 linhas iniciais. Na maioria das vezes, a pessoa tem dúvidas e também precisamos passar o link. Então, a gente está querendo entender, e vamos decidir hoje na reunião da tarde, a partir das 16 horas, qual o melhor método para que o candidato que tem o interesse, percebeu a oportunidade, ele já apresente um início de candidatura. Nós estamos achando que o ideal seria um passo a mais aí, mas precisamos definir se é possível fazer isso ou não. Às vezes, a gente consegue pré-qualificar o candidato e já saber o nível de interesse. Não sei se vocês lembram que a gente marcava nos dias do convidado quem era interesse 1, que queria se aplicar agora, interesse 2, queria voltar à segunda reunião, interesse 3, não é para mim o BNI, não sei se vocês lembram disso, né? O passo 1, 2 e 3. Então, eu acredito que algumas vezes esclarecer isso com antecedência, antes de levar a pessoa para a sala, talvez fosse melhor. Mas depende, por quê? Tem grupo que quer que a pessoa, depois da orientação, volte para fazer network, fazer um open network no final. Outros acham que não, atendeu, o candidato já não volta para a sala. Agora, voltar para a sala e a sala está naquela bagunça, o pessoal contando piada, será que é o melhor ambiente? Então, esses são alguns gargalos, porque teve grupos que receberam 50 convidados na semana, não na nossa região, em outras regiões, grupos muito grandes, e o índice de atenção na hora da sala conseguiu reter 2 ou 3 pessoas num universo de 50. Então, acaba sendo improdutivo e a gente vai ter reuniões de dia do convidado online que a gente já tem que pensar como vai administrar essas reuniões lá na frente. Tá? Então, esse é o momento da gente decidir um modelo que funcione para a maioria das equipes e o modelo recomendado pelo BNI-ABC. E aí, a gente tem algumas ideias que quer passar para vocês. Então, hoje a reunião da tarde é importante. Eu peço a paciência de vocês, que todos estejam lá. E eu vou precisar estar com o trio de liderança, presidente, VP e tesoureiro. E vou precisar estar com comitê de afiliação e comitê de anfitriões na reunião, tá? Para a gente acertar alguns detalhes. Mas esse passo aqui, às vezes passar direto para a candidatura, às vezes o cliente até diz para você, não, estou preenchendo, mas não preencheu nada e a gente não fica nem com o contato dele. Tá? E às vezes ele não foi nem gravado como convidado no BNI Connect, a gente não sabe absolutamente nada dele. E a gente percebeu que existem pessoas visitando vários grupos e não se comprometendo com nenhum grupo. Então, o meio digital facilita, mas, ao mesmo tempo, deixa a porta meio que aberta. Então, a gente quer realmente tratar com toda a educação e com toda a atenção aquelas pessoas que realmente podem somar forças com a gente, ok?
Então, isso aqui é um gargalo hoje e a gente vai decidir isso na reunião da tarde, a melhor forma de fazer isso. Então, peço a paciência de vocês, a compreensão de estarem a equipe atual, a equipe que saiu, e os comitês de afiliação e de anfitriões para a gente evoluir essa ferramenta na direção certa, ok? Obrigado, Jô. Desculpa tomar. Imagina, sem problema. Pessoal, como o Tess falou, isso a gente mostra para vocês terem, porque vocês já receberam essa informação. Então, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Denis, por gentileza, pode abrir seu microfone e questionar, por favor? Oi. Hoje até que aconteceu, né, na nossa reunião lá no Cerâmica, o link a gente não conseguiu na sala com reservada, com os convidados, a gente coloca no bate-papo, o pessoal não consegue clicar nele, ele não fica editável, né, e a gente também não consegue copiar e colar informações também na sala reservada do bate-papo. Então, conforme a gente foi mandar esse link para o candidato preencher ali esses dados, a gente teve dificuldade, a gente não conseguiu que todos, quem estava no celular conseguiu, acessando pelo celular. Acho que foi o contrário deles, quem estava no celular que não conseguiu, 2 conseguiram e 1 não. Acho que aquele que não conseguiu estava no celular. Samara. Então, eu não lembro Mas direito. o fato é que nem todos conseguiram. Justamente. A gente também não conseguia, por exemplo, copiar os dados do candidato, então, para a gente fazer isso no bate-papo, ou vice-versa, né? Mandar para lá e ele copiar o link para ele poder acessar. Perfeito. Esse é um dos detalhes que a gente tem que acertar, porque às vezes você passa um link que estava do e-mail, passa para o WhatsApp, ele desconfigura. Então, se ele não ficou em azul, ele não está configurado, né? E aí, passou do e-mail, copiou no WhatsApp, clica em cima e vê se abre realmente. Se está abrindo no teu celular e se for mandar pelo celular, a pessoa vai conseguir abrir no celular. Mas, às vezes, você está passando do teu computador para o link e ele não foi testado se configurava, se abria no celular. Então, a gente, antes de copiar o link, quem vai para a sala vai ter que ter essa preocupação de saber se o link está abrindo depois que é passado para o bate-papo. Eu já fiz o teste, tem vezes que ia, tem vezes que não, e é exatamente esse. Desde a origem, como o link chegou até você, que é a preocupação, entendeu? Mas isso aí tem como acertar e eu acho que a semana que vem vai estar redondo isso aí já. Ok. Mais alguma Obrigado, pergunta, Denis. pessoal? Obrigado, Denis. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar o intervalo. Pode dar continuidade? Joinha? Pode continuar. Vamos lá. Então, preencheu, voltou o formulário. Voltando, vai aparecer análise do comitê de afiliação. O comitê recebe essa ficha, olha se tem algum dado incorreto, se está tudo correto, dá andamento. Vai para análise da vice-presidência. Verifica, ok, andamento. Vai para o diretor. Chegando no diretor, o diretor nota que tem um erro no caminho. O que ele pode fazer, ou o VP, ou o comitê de afiliação, se encontrar um erro nessa ficha preenchida? Ele bloqueia o processo e reinicia para o erro de candidatura. Ou seja, ele abre a ficha para editar. Ela vai ficar branca novamente, se edita. E não precisa voltar para o candidato. Você já pode dar andamento. Dá andamento e avisa aos demais, só confirma que eu fiz a correção. Se for o diretor que viu esse erro, ele pode fazer todo o processo sem precisar voltar para o anfitrião, para o comitê e para o VP. Ele tem esse poder de fazer esse andamento sozinho. Dado isso, feito tudo isso, ok, vai ficar aguardando o pagamento. Como esse candidato recebe esse comunicado? Esse quadradinho aqui bonito, vem o nome dele aqui, bonito, fulano, você foi cadastrado na equipe tal, favor acessar o link para pagamento. Quando ele acessar aqui, vai abrir a tela do lead e já vai abrir assim, forma de pagamento. Ele vai escolher entre o cartão de crédito ou o boleto 10% de desconto, se for o cartão de crédito até 12 vezes sem juros. Tá? Esse é o primeiro passo para quem é candidato. Agora, a gente vai ver
como funciona o terceiro passo, renovação. Alguém tem alguma dúvida em relação à adesão? Ô, Jô, Oi. eu quero complementar. A gente, nos últimos 2, 3 anos, vem melhorando as condições de entrada. E hoje a gente faz com um cartão em 12 vezes. A partir deste final de mês, virou no dia 1º de abril, vai ser possível fazer o pagamento com 2 ou até 3 cartões em 12 vezes. Maravilha. Aí, pessoal. Aí o que vai acontecer? Estou com limite que não dá num cartão só. Em 2 dá? Não dá. Em 3 dá? Dá. Eu vou lá e divido. Só que vão ficar 3 parcelas de valores diferentes em 3 cartões. Não dá para fazer 12, depois mais 12, depois mais 12. Vão somar todas nos mesmos 12 meses, que é o período de candidatura, o débito dividido em 3 cartões diferentes. Então, quando clicar lá em emitir o link, vai aparecer 1 ou 2 opções a mais. Quero fazer no boleto, quero fazer no cartão, quero fazer em 2 cartões, quero fazer em 3 cartões. Vai ter essa opção lá. Eu ainda não vi a tela como ficou, mas já está habilitado, tá? Inclusive, nós já tivemos um membro que renovou essa semana e já fez utilizando mais de um cartão, tá? Mas eu ainda não vi o extrato como foi feito, só em 2, em 3, mas vai jogar, se for 3 cartões, vai jogar em 12 parcelas nos 3 cartões. Não dá para fazer, por exemplo, uma parte em boleto, uma parte em cartão. Não dá. Boleto é boleto, cartão é cartão. Cartão, sim, dá para dividir em 3, até em 3. Talvez no futuro, se a gente conseguir, metade no boleto, metade em dinheiro, metade em cheque, metade no cartão, metade no vale. Talvez. Décima pergunta para você. Pois não. Milena, por gentileza, abre seu microfone e faça sua pergunta. Então, a gente está com dúvida em relação ao valor. Ele continua o mesmo? Qual que é o valor desse momento online? Muitas pessoas me perguntaram isso. 3.250. O valor da filiação continua o mesmo, não houve alteração. E o fato de dividir em cartões, quando você faz em 12 vezes, mesmo que seja em 3 cartões, não aumenta o valor. É o mesmo valor cheio dividido em 12. Não aumenta pelo fato de ser em 2 ou ser em 3. O valor final é o mesmo. Então, tem a possibilidade do boleto com desconto, do cartão em 12 vezes, ou você quer pagar em menos, paga em menos, mas o valor é fixo. Ok? Não acrescentou nenhum custo aos membros em função da ferramenta online. Esse custo foi absorvido pelas franquias. Nenhum membro vai ter nenhuma cobrança, nenhum excedente pela reunião ser online. E a gente está conseguindo entregar, eu acho que hoje até mais conteúdo do que entregava antes pelo fato de ser online, porque as pessoas podem acessar de qualquer lugar, até a própria reunião pode acessar de qualquer lugar, consegue acessar reuniões em outros países que antes a gente não conseguia. Então, eu acho que a gente, na prática, está entregando muito mais resultados, muito mais possibilidades, pelo menos, do que entregava antes só nas presenciais. Então, o valor não se alterou e a gente está conseguindo atender as reuniões como vinha atendendo antes. Oportunamente, a gente vai voltar para as reuniões presenciais. Não sabemos se vai ser um modelo híbrido ou não, mas nesse período os membros estão tendo a redução do custo de deslocamento, estacionamento, café. Isso está sendo um bônus extra para a gente, e para quem já estava dentro do sistema está achando isso bom. Para quem vai entrar agora, lá na frente vai ter que se habituar a pagar o café e o deslocamento. Mas eu acho que o Beni nunca mais vai ser o mesmo como a gente conheceu antes do 13 de março. Eu acho que de 13 de março para frente vai ter um divisor de águas, vai ser um novo período. Algumas ferramentas que a gente está usando, já viu a vantagem delas, não vai voltar a ser exatamente como era antes. Eu acredito no modelo híbrido, ou pelo menos no modelo
temporário para quando passar essa fase e depois a gente vai ter um BNI totalmente diferente. Até, só comunicando para todos, eu já tinha comunicado ontem, dia 15, entre o dia 15 e dia 18 de maio, o BNI já havia feito uma programação, já desde a conferência, o passo a passo para a renovação de marca do BNI. Essa marca BNI Online que nós estamos vendo aí, não é a nova marca do BNI, ela é apenas uma marca que vai ficar ativa enquanto a gente estiver nessa fase. Pode ser que depois um BNI híbrido continue essa marca, mas do dia 15 ao dia 18, o BNI lança a nova marca mundial do BNI, renovando a marca, e esse processo está seguindo os passos que estão planejados já há mais de um ano e que startou na conferência mundial do BNI essa informação de que haveria a renovação da marca. Tá? Então, dia 15 de maio, entre dia 15 e dia 18, vão começar as campanhas mostrando a nova marca, como é que vai ser, e depois essas novas metodologias, essas novas ferramentas, algumas vão permanecer, outras talvez não, mas aí ainda é o futuro, mas com certeza o BNI nunca mais será o mesmo como a gente conheceu antes do dia 13 de março. Okay? Obrigado pela pergunta, Milena. Obrigada. Mais alguma, pessoal? Posso dar andamento? Não, Jô, tá tudo tranquilo, pode seguir. Então, vamos lá. O terceiro passo. Agora a gente vai falar de renovação. Renovação é um processo mais simples, porque o membro já está cadastrado, né? A gente só, se tiver alguma atualização, a gente faz um pouquinho antes e só atualiza a ficha no momento. Mas 2 passos aqui tem que estar muito, muito, muito ajustado. Primeiro, o e-mail do Connect e do Leaders tem que estar iguais. Ou seja, eu não posso estar no Connect como Josilene Portela e no Lead como ADM. Ou eu estou nos dois como ADM, ou eu estou nos dois como Josilene Portela. Quem recebe esses relatórios? O diretor consultor, o comitê de afiliação e os membros. Recebe com 90 dias, 60 e 30 dias, né? Então, tem que ficar atento a essas informações. Quando o membro não recebe? Quando o e-mail não está ajustado no Connect Lead. Se não tiver, eles não vão receber. Então, fica alerta. O Disseu já mostrou o relatório para vocês como verificar quando o membro está próximo a renovar. Está lá o relatório no Connect, é bem simples de pegar, é só pegar lá e olhar. Então, estamos junto aí. Vamos lá, eu vou entrar no nome do membro, no grupo, no nome do membro e vou entrar em renovar a filiação. Quando eu faço isso, vai abrir essa telinha. Eu vou dizer, eu confirmo a renovação, ok. Aí pula para essa segunda tela. Os dados do membro está correto? É fulano de tal? É do grupo tal? Ok. Quando eu dou isso, vai aparecer o mesmo caminho que aparece para candidatura. Ou seja, o membro vai olhar essa ficha e vai dar ok. Se ele disser, não, pessoal, nem vou olhar, vocês podem dar andamento. O comitê de afiliação dá andamento, o VP continua, análise da diretoria. E vai aguardar pagamento. Aguardando pagamento é o mesmo caminho de adesão. O membro recebe, fulano de tal, você está no grupo tal, entrar para fazer o pagamento. Como o Desses entrou e nos informou, agora a gente pode fazer em mais de um cartão, que vai ajudar bastante. Então, em 2 ou 3 cartões ou no boleto à vista. Qual a diferença entre renovação e adesão? A renovação, eu tenho, se eu faço com 60 dias, eu tenho aquele desconto de R$100, mais o valor de renovação. E se eu faço faltando menos de 60 dias, eu vou ter só o valor de renovação. Um ponto importante aqui. Meu vencimento, por exemplo, vai ser 1º de maio, ok? Hoje é estamos no início de abril. Então, eu tenho esse mês de abril para renovar. Eu vou renovar só com o valor de renovação, porque eu podia ter feito em março com o tempo de desconto de R$100. Não fiz, vou pagar agora em abril só com renovação. Passei de 1º de maio, eu vou sair do Connect e vou ficar aparecendo no relatório, como disse, eu mostrou para vocês atrasado. Se até o final de maio eu não fiz essa renovação, eu vou cair do Connect, meus dados não é que vão sumir do Connect, ele vai sair, vai ficar lá registrado, mas você não vai ter acesso e você vai entrar como uma nova adesão e valor de adesão.
Então, o que eu peço aqui a comitê de afiliação, ao VP, aos anfitriões, observem todo o processo do candidato, fiquem atentos, o comitê de afiliação recebe os relatórios. Membro, você recebeu, viu que o processo não começou? Avisa, olha, no meu processo, já recebi a comunicação, pode começar meu processo. Ou informe que você não vai renovar, porque aí a gente já dá andamento nisso, ok? Agora eu estou aberta a dúvida. Só uma questão aí também. A gente tem a opção no BNLead de deixar aberta as renovações para todos os membros e bloquear aquelas renovações em que o grupo não deseja estender o prazo para o membro. Então, algumas pessoas que ou o desempenho foi horrível, foi dado uma chance, ou às vezes a gente dá uma chance nas vésperas da renovação, a gente pode pôr renovação em período probatório, mas eventualmente tem algumas pessoas que a gente não vai renovar. No LEAD, você como equipe de liderança, você pode bloquear as candidaturas que você não quer que avancem, mas é uma decisão do comitê de afiliação junto com o VP e o trio de liderança. Então, quero bloquear alguém, essa pessoa não vai renovar no grupo, essa pessoa causou problemas, etc. A renovação está próxima, não queremos ela. Se o grupo decidiu isso, pode ser bloqueado e o processo para. A princípio, como muitas pessoas reclamavam que não estavam recebendo os comunicados, a gente viu que essa ferramenta, com 90 dias, a princípio tinha que ser desbloqueado no LEAD. Mas as equipes com outros afazeres acabavam não desbloqueando e chegava a hora da renovação, a gente não tinha iniciado processo nenhum. Então, isso ficou no automático hoje e lá na frente, quando chega a data de renovação, eu posso já pôr a flag lá, bloquear esse candidato aí, bloqueio a renovação dele, tá certo? Isso é uma ferramenta que está dentro do BN Connect e a maioria das equipes já sabe usar essa ferramenta, mas temos muitas equipes de liderança aí que trocou todo mundo e eu acho justo avisar que isso é possível de fazer e a pessoa já é comunicada que não vai ser renovada no grupo e o processo para no LEAD, não precisa seguir no LEAD, não precisa ter retrabalho, entendeu? Perguntas, pode seguir, João. Ok, pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta à disposição agora? Vamos lá. Podem perguntar, pessoal, sem medo de ser feliz. Todo mundo feliz, então, né? Turma boa essa turma, ninguém tem pergunta, né? Então, umas 3 turmas dessa, Tu. Tá ótimo. Então, eu vou deixar uma mensagem para vocês, tá? Primeiramente, obrigada por estar aqui. Mas deixo aberto aqueles que não puderam, por algum motivo, não puderam participar do treinamento. Eu estou à disposição para entrar em contato comigo, agendar, e eu faço passo a passo com ele, com a liberação dele, a gente faz. Então, deixo a frase aqui para vocês. O período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém, Dalai Lama. Então, a vocês, minha gratidão, obrigada por esse momento, e o que precisarem, nova, antiga, estou à disposição para ajudar vocês no que precisarem. O diretor, consultor, estamos todos juntos aí, galera. Obrigada mesmo. Etapa agora do nosso treinamento vai ser o Traffic Light, onde o senhor vai explanar para a gente as informações que são necessárias para serem lançadas no sistema, ok? E o resultado de tudo isso. E o que esse resultado vai refletir lá na frente, tanto para nós membros, enquanto equipe, ou enquanto você individualmente. Legal, gente. Então, a gente vai falar agora especificamente do Traffic Lights. Todo mundo vê na minha tela aí? Lisângela, tá normal? Sim, Dirceu, tudo ok. Pode continuar. Então, vamos lá. Então, o Traffic Lights, ele traz o resultado das contribuições de cada membro dos últimos 6 meses. Então, por exemplo, vocês estão recebendo entre ontem, né, e hoje receberam o Traffic Lights referente entre o mês de outubro do ano passado a março desse ano, os últimos 6 meses. O que significa isso? Significa que tudo que você fez de setembro para trás não está mais no seu Traffic Lights. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você teve um mês muito bom lá atrás
e daqui a pouco ele vai sair fora do Traffic Lights. Então, a gente tem que manter uma média, isso aqui é importante. Bom, o que o Traffic Lights traz aqui? Ele traz o resultado de todas as suas contribuições e algumas delas são pontuadas, dando uma nota total para você. Tá? Agora, então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes. Lembrando que a cor que está aqui na linha significa qual é a cor que você está no total. De 70 a 100 pontos é verde, de 50 até 69 pontos é amarelo, de 30 até 49 pontos é vermelho e abaixo de 30 é preto ou sem cor. Então, a primeira parte do Traffic Lights é o palms, ou seja, é aquela questão da situação de presença. Então, a presença aqui, esse membro, por exemplo, ele esteve presente em 22 reuniões, não atrasou nenhuma vez, não se ausentou, não faltou nenhuma vez, e não se atrasou, e se atrasou uma vez. O que acontece? A não falta te pontua. Então, você tem 15 pontos por não ter faltado nenhuma vez. Cada falta sua te tira 5 pontos. Então, se você tiver 2 ou 3 faltas, você vai estar com 0 pontos. 2 faltas, você vai estar com 5. Um atraso te tira 2 pontos e 2 atrasos te tira 5 pontos. Não teve nenhum atraso, você está com 5 pontos. A falta médica e a substituição não pontua, porque elas são consideradas presenças. Ok? RD seria um total das referências dadas. Aqui ele soma todas, tanto as internas quanto as externas. Em geral, num semestre que tem 24 semanas, então você tem que ter 30 referências, porque a média de referências é 1,25 por semana. Então, 1,25 vezes 24 vai dar os 30. Então, em geral, o nosso semestre tem 24, com 30 referências você está verde. Aí, abaixo disso, tem outras pontuações que eu não lembro todas de cabeça, né? Mas no próprio relatório de Traffic Lights tem os critérios de pontuação na segunda página, na última página, né? Tem grupos que tem mais de uma página de membros. Então, nesse caso aqui, esse membro está com 87 pontos, está verde. Esse aqui está com 24 e esse está com 23, os dois estão com 15 pontos, estão em amarelo, nesse quesito. Referências recebidas é apenas informativo, não pontua, é apenas para você fazer um comparativo se você está recebendo mais do que está dando, mas levando em consideração o seu ticket médio. Às vezes você pode receber referências menos porque seu ticket médio é maior, ou está recebendo muito mais porque seu ticket médio é menor. 1 a 1. 1 a 1 recomendado é 1 por semana, só que a gente pede que membros que estão começando, né, que façam mais de 1 a 1, que façam 1 a 1 com todos os membros do grupo nas primeiras 10 semanas. No caso aqui, esse membro tem 75 no semestre, está com 10 pontos. Esse está com 127, também está com 10 pontos. Esse está com 10 1 a 1 feitos no semestre, a média dele é muito baixa, ele está com 5 pontos. Convidados. Convidados são 4 por semestre, assim como os visitantes. No caso aqui, nós temos esses 3 membros com mais de 4 visitantes, está verde, e esses membros aqui com visitantes, no caso, esse está com 5 pontos porque só trouxe 2. Visitantes, referências, unidade de educação, 1 a 1, é tudo por média. Então, quando a gente pensar num membro que ainda está no começo, então a média dele vai ser a mesma, mas a quantidade total que ele precisa é menos. Vamos supor, um membro que tenha 6 semanas de BNI, 1 mês e meio. Tá? Então, o que acontece? Se ele precisa ter 1,25 por semana, então basta ele ter, fazendo de cabeça aqui, 9 ou 10 referências para ele estar verde. Agora, um membro que está o semestre inteiro, ele vai precisar de 30 para estar em verde. Por isso que o ideal é sempre você fazer uma média. Você fazendo lá 5 a 6 referências por mês, você vai estar sempre dentro da média. 1 a 1, mesma coisa. Se o membro tem 6 reuniões, ele precisa ter 6 1 a 1 feitos para estar verde.
Aí, o mês que vem, ele vai mudar para 10 reuniões, ele tem que ter 10. Mudou para 14, assim por diante. Então, quando no semestre cheio, ele vai ter 24 reuniões, ele vai precisar no mínimo de 24 1 a 1. E é a mesma coisa o visitante. Então, se ele trouxer um visitante e ele está com 6 semanas, ele vai estar em verde, porque na hora que calcular a média, vai dar uma média alta e ele vai estar em verde. Mesma coisa com os visitantes. Unidade de educação. Então, o ideal é que você faça 2 por semana para ficar em verde. Então, um semestre de 24 semanas são 48 pontos. Então, no exemplo aqui, esse membro está com 118 unidades de educação, está verde. Esse tem 43, está amarelo com 5 pontos. Esse tem 76, está verde. Tá? Unidade de educação. Só para lembrar, esse workshop vai ter uma duração de 2 horas, valem 2 pontos de unidade de educação. Obrigado, negócio fechado. Aqui não importa a quantidade de semanas que o membro tem. Aqui é valor acumulado de obrigados negócios fechados que você é agradecido. Então, 20 mil, você está verde. 20 mil para cima. De 10 mil até 19.999, você vai estar amarelo. De 5 mil a 9.999, você está vermelho. E abaixo de 5 mil, você está preto. Ou sem cor. No semestre, né, Liceu? O que eu falei? No semestre, né? No semestre, sim. É sempre acumulado no semestre. Okay. E aí depende da quantidade de semanas que você tem. Se você tem participou de uma reunião, né, começou agora, ou participou das 24 do semestre, o valor é acumulativo. E, então, nesse caso aqui, os 3 membros estão com mais de 20 mil, estão em verde. Tá? Se você aparecer em preto aqui, 0 ponto, significa que seu número é abaixo de 5 mil. Não é que você não deu nenhum negócio, é porque você está abaixo de 5 mil. E aí ele te dá a pontuação total, que é a soma desses quadradinhos com pontuação. E essa setinha do lado aqui significa o quê? Que você, nesse caso aqui, a setinha dupla significa que você manteve a nota. A setinha para baixo, você caiu X pontos. No caso aqui, 5. E se for setinha para cima, quantos pontos você subiu do mês passado para esse? Ok? Bom, se você clica no seu nome, aqui dentro do Traffic Lights, o que acontece? Você tem que estar com a internet ativada, aí ele aparece esse quadro que te mostra a sua pontuação total, e em cada quesito, em cada item, cada contribuição, ele te mostra o que é que você precisa fazer para ir para verde ou mesmo manter a nota que você tem. Né? Então, vamos falar de um por um para ficar claro. Referências. Esse exemplo, o membro tem 28 referências, ele está amarelo. Se ele fizer 7 no próximo mês, ou nesse mês, né, ele vai continuar em amarelo. E ele tem que fazer 14 para ficar 20. Se você somar 14 com 28, vai dar muito mais do que as 30 que eu falei. Só que acontece o seguinte, é aquilo que eu falei. O semestre é móvel. Então, o último mês vai cair fora. Então, aqui, com certeza, esse membro vai perder referências aqui na hora que virar o mês, e por isso que ele precisa pôr com essas 14. 1 a 1, mesma coisa. Ele tem 22, 1 a 1, está amarelo. Se ele não fizer nenhum, ele vai continuar com amarelo. E se ele fizer 4, ele vai para verde. Mesma coisa, 22 com 4 que dá 26. É mais do que os 24 que eu falei, mas com certeza vai perder alguma coisa daqui. Visitantes, ele já tem 4, está verde. Mesmo assim, ele precisa trazer 2 para continuar verde. Significa o quê? Que 2 desses visitantes vão pular fora. Vinícius, tem uma pergunta? Vinícius, pode liberar seu microfone. Oi, Dirceu. Eu ia falar exatamente disso, dessa somatória que a gente estava falando no grupo, um raciocínio mais simples, que é esse, você acabou de falar, esse número para manter é o número que vai cair quando atualizar o Traffic Lights. Então, na tua primeira observação lá das 7 referências, a pessoa vai perder 7, então precisa fazer mais 7 só para manter. Exatamente. É que no caso aqui, por exemplo, aqui está 0. Então, você não tem essa referência. Por quê? Porque se você não fizer nenhuma, continua amarelo, porque o amarelo tem uma faixa maior. Mas você precisa de 4 para ficar verde. Aqui na referência ficou bem claro, ele vai perder a 7, porque ele precisa fazer 7 para se manter na nota. Então, essa 7 aqui está dentro desses 14 para ele ficar em verde.
Ficou claro aqui a questão dos convidados, porque que ele precisa de 2, que ele vai perder 2 com certeza na virada do mês. Visitantes, mesma coisa, ele está com 3, está amarelo. Se ele não trouxer nenhum, ele vai continuar com amarelo, mas ele precisa trazer 2 para ficar no verde. Então, da mesma forma, ele vai perder um convidado aqui, um visitante aqui, porque ele precisa de 2 para recompor o total de 4. Formações são as unidades de educação. Está com 42, está amarelo. Se não quiser nenhuma, continua em amarelo. Aí ele precisa de 8 para ficar em verde. Mesmo critério. 50 é mais do que as 48 que você precisaria para ficar verde. Com certeza você vai perder 2 pontos daqui. Porque senão ele só colocaria 6 para você. Negócios fechados. Olha que interessante. A pessoa tem R$51 mil e está verde. E mesmo assim ela precisa de mais 1.045 para se manter no verde. O que significa que desse valor aqui, 32 mil mais ou menos vai cair fora na virada do mês, porque ele precisa desses 1.045 para recompor os 20 mil, para ficar verde. Faltas. Tem uma falta, está com 10. Se não faltar de novo, continuará com 10. E aí, quando essa falta cair do Traffic Lights, aí ele volta a ficar em verde. Sempre lembrando, gente, a falta e o atraso, ela vai ficar no seu Traffic Lights durante 6 meses. Então, se você faltou hoje, faltou em abril, tá? Essa falta só vai cair fora quando abril não estiver mais no Traffic Lights. Tá? Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Só em outubro, que o mês de abril cai fora do Traffic Lights, e você volta a ficar sem falta nenhuma. Então, é importante a importância de não faltar e de não atrasar. Ficar marcado no seu Traffic Light durante 6 meses. Mesma coisa, o atraso. Tem um atraso, perdeu 3 pontos, porque se você estivesse em vez, estaria com 5 pontos. Se não atrasar mais nenhuma vez, está com 2 pontos, continuar com os 2 pontos, e quando esse atraso cair fora do Traffic Lights, né, o mês cair fora, aqui vai ficar com 5 pontos. Dúvidas, pessoal? Oi, Dirceu, eu tenho uma pergunta. Opa! Uhul! Deixa eu ligar meu vídeo aqui, peraí. Pode ligar. Dirceu, a gente tem em algum lugar algum material que a gente pode estar ajudando os membros para que ele consiga subir neste ranking? Porque agora você explicou como a gente deve fazer. Eu achei bacana, entendi. Mas, assim, a gente que é da liderança, o que a gente pode oferecer para os membros para ajudar em cada categoria que ele possa subir no ranking? Tem algum material que a gente pode fornecer? Como que a gente pode ajudar os membros? Bom, você tem um material no Penny University que fala como você conduzir na mentoria. Tá? Você tem, dentro do Connect, os líderes têm que lançar as metas dos próximos 6 meses. E dentro desses 6 meses, dessa parte onde lança essas metas, tem lá mecanismos que você pode usar para fazer com que o grupo faça alguma atividade que consiga aumentar as contribuições. Tá? Tem sugestões lá de mecanismos. Isso está dentro da parte de metas, que eu não falei aqui. Ah, tá bom. Roseleide, de qualquer forma, as mentorias recebem em formato PDF, né? Um quadro resumo de toda a posição, item por item, de contribuições, o que cada membro precisa fazer. E ali você já tem um direcionamento, por exemplo, quem está em vermelho, abre esse mapa junto com a pessoa, ou pelo online mesmo, clica em cima e mostra para ela o pequeno esforço que ela precisaria fazer para sair daquele item do vermelho para o amarelo. Então, como mentor, essa planilha que você enxerga o grupo todo, você pode pegar alguns casos, conversar com essa pessoa e mostrar para ela, porque às vezes ela não está abrindo o próprio Traffic Lights dela para saber, ela ainda não entende essa disponibilidade da ferramenta. E aí ela consegue ir lá, não sei se você tem de ser uma planilha completa mostrando a evolução. Essa aqui, você está falando?
Não, aquela linha por linha com todos os membros. Aqui, ó. Mostra aí para mim, Dirceu, uma que está em vermelho. Não tem aqui desse. Espera aí, vou fazer o seguinte. Não, print, né? Só da mostra, tela, só não vai mostra, ter não de precisa, é vermelho. só mostrar, só ponha o cursor em cima. Ah, o vermelho aqui, por exemplo. Só põe o cursor aí. Tá. Aqui, Rosileide. Tá vendo onde está o cursor do Dirceu ali? Mostra lá, Dirceu. Aí. Se você abrir isso na frente do membro e clicar aí em cima, vai mostrar aquele campo que diz o que ele precisa fazer para sair do vermelho. Ah, tá. Você, quando abre isso na frente do membro, ele pode abrir no equipamento dele, você abre no seu, pede para ele clicar aí, você vai mostrar para ele que quando ele clica aí, aparece o que ele precisa fazer para isso aqui virar amarelo. E o que precisa fazer para virar verde. Essa é a maior ferramenta de mentoria que a gente tem hoje no BNI. Porque o mentor trabalha tópico por tópico onde ele precisa evoluir. Onde já está em verde, não precisamos mexer. Mas aqui, que nem está amarelo, dá para fazer alguma coisa? Dá. Alertar ele, por exemplo, que ele não pode mais saltar por 6 meses. Senão esse número piora. Né? Então, aqui, uma falta, Dirceu, onde está uma falta? Não tem um atraso. Um atraso. Então, olha, não atrase mais por 6 meses. Isso aqui vai mudar e você vai ficar em verde. Tá? Então, na hora que você clica em cima desse amarelinho aí do quadradinho, ele vai enxergar o que ele precisa fazer para mudar o posicionamento dele. Esse aqui demora 6 meses para mudar, mas no resto, de um mês para o outro, você já vê a diferença. Ótimo, Décio, entendi. Tá bom? Bem bacana. Essa é a melhor ferramenta de mentoria que a gente tem hoje, essa ferramenta aí. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Claro, me levantou a mão desse seu... Eu que agradeço o seu interesse, viu? Aqui, ó. Carmen? Carmen, abra seu microfone, por gentileza. Na verdade, é uma contribuição. Eu sou coordenadora da mentoria do Grupo Projeção e eu incluí uma aula na mentoria de Traffic Lights. Então, quando o membro está na segunda ou na terceira semana de mentoria, eu abro o Traffic Lights e de um outro membro, porque muito provavelmente muitos não têm ainda o Traffic Lights. Então, eu abro e eu explico para ele item a item, ponto a ponto de cada uma dos itens de pontuação. Tem surtido um efeito bem legal no Grupo Projeção. E nós temos feito o momento mentoria também, o último momento mentoria que a gente faz lá nós fizemos lá no grupo, foi no final de fevereiro, nós falamos especificamente de Traffic Lights. Pessoal, o grupo, os membros sempre terão dúvidas sobre Traffic Lights, sempre. Você pode dar mentoria, você pode dar treinamento, mas eles sempre vão ficar com dúvida. Então, esse é um ponto dentro do Grupo Projeção que virou assim... Mensalmente a gente fala sobre Traffic Lights, tem surtido um efeito bem legal. Então, eu coloquei como um item da aula da mentoria lá no Grupo Projeção. E tem ajudado bastante as pessoas a entenderem. É uma contribuição aí para a galera. Obrigada, legal, muito Carmen. bom, parabéns, viu? Exemplo. Obrigado. Fabrício, agora a Fabrício quer fazer uma pergunta. Libera seu microfone, por gentileza. A pergunta é para o Dirceu, para o Décio. Tudo bem. Bom, o seguinte, uma dúvida que eu tenho é sobre o treinamento para renovação. Porque antigamente nós renovávamos e fazia o treinamento novamente, né? MSP, antigo MSP. Como que funciona hoje? Porque eu vivo questionando e eu não tenho essa resposta. Boa a pergunta. A gente passou por um período no ano passado onde todos os membros foram obrigados a fazer o PSM. E esse PSM, depois que você faz, ele é válido por 1 ano. Então, nós calculamos quem estava naquela época e a nossa programação é que agora, a partir de maio, a gente voltaria a fazer os PSMs de renovação. Porque todo mundo tinha feito o PSM inicial, que é o mais completo que tem. Mas agora, não sei como nós vamos fazer, vamos ter que talvez fazer isso presencial. Nós vamos voltar com o PSM de renovação, porque a gente quer tratar especificamente as pessoas que estão com dificuldades antes de decidir se vão renovar ou não. Então,
era no 9º mês, antes de renovar, que a gente dava o PSM de renovação, e a gente vai retornar agora. Então, a gente fez em 31 de agosto, que foi a última data para fazer o PSM, não sei se você lembra, até tivemos que cortar alguns membros que não fizeram na época, e contando de lá para cá, seria em maio que a gente iria voltar a fazer esses treinamentos, né? Então, agora aguardem as novidades, com certeza a gente vai fazer online isso aí, e foi muito boa a sua pergunta. Valeu. Legal, obrigada. Por enquanto ainda está valendo o PSM que nós fizemos lá em até 31 de agosto, tá bom? Aproveito para complementar, Décio. Muitas pessoas que renovaram agora, mesmo estando no prazo de 1 ano, perguntaram se poderiam refazer. Falei, olha, pessoal, vai lá e atribui, pode fazer sem problema. E aí renova-se esse processo. Não é proibido, mas é só ir lá no BNI Universo e atribuir e refazer. Muita gente já tem ligado para saber sobre isso, Fabrícia. Não esquecer de atribuir para valer pontos, tá bom? Obrigado pela resposta. Pessoal, muito tem bom. mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? O Vinícius quer contribuir, eu vou dar 60 segundos para ele. Vamos ser breve e rápido. É sobre a questão da Rosângela de Traffic Lights, como melhorar. A gente usa muito essa tela que o Dirceu está aí, que basta clicar no nome, no Traffic Lights já abre, e sempre passando alguns treinamentos a partir do que o membro pode fazer sozinho. Isso a gente está falando do quê? Unidade de educação, 1 a 1, que é a base da metodologia. Então a gente incentiva o membro nos itens que ele pode resolver sozinho, para que os outros aumentem por consequência, né? Então, se você faz mais 1 a 1, você vai ter como gerar mais referência, que vai gerar mais obrigado negócio fechado. Isso tem tudo treinamento, tem PSM avançado, está disponível no University. Fantástico, fantástico. Muito bom. É isso mesmo. A mola propulsora é 1 a 1, né? Só de fazer mais 1 a 1, você já movimenta todo o teu Traffic Lights, né? Essa é uma dica fantástica e a gente às vezes esquece do básico, né? Que é 1 a 1 mesmo. Fantástico. Obrigado, Pessoal, Vinícius. Obrigada, Vinícius. Mais algum questionamento, pessoal? A minha barriga está roncando, é de vocês. Eu acho que podemos encerrar. A minha também, Eli. Então tá, pessoal, é o seguinte, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e vocês observarem o tamanho da responsabilidade que nós temos em passar isso para os membros. Passar nesse mesmo entusiasmo, nesse mesmo carisma. Compartilha, Dirceu, por favor. Eu só queria falar sobre essa frase aqui que tem no treinamento. Eu vou te dar a palavra já. Então, eu peço por gentileza que os membros novos, membros antigos, mesmo os antigos, lancem os dados dentro do sistema. As avaliações são feitas todas por lá. O que ocorre? Quando a gente lança, não mede somente a mim, individualmente, é a equipe inteira. Então, é lá que você vai ter o seu ranking para um top green, para uma convenção regional, nacional e internacional. A gente pontua a gente e a equipe. Então, vamos trabalhar para nós e para a equipe também. Muito obrigada, gratidão a todos. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Dirceu. Tem para foto, hein? Ninguém vai embora. Ninguém vai embora sem a foto. Bom, gente, eu só queria falar sobre o treinamento que eu fiz de 1 a 1 com o Afonso. E ele está falando aqui, olha, o que é 1 a 1? É uma atividade que faz parte da estratégia de crescimento do seu negócio. Tamanha é a importância do 1 a 1, que é realizada por si com outro membro. Depois você vai fazer com outras pessoas. Ele falou uma coisa muito interessante, falou assim, você está fazendo 1 a 1 comigo. Qual é o próximo 1 a 1 que você vai fazer? Porque você tem que linkar o 1 a 1 que você está fazendo comigo com o próximo que você vai fazer. Um exemplo, falar, olha, eu estou fazendo um 1 a 1 com uma pessoa de construção. Quem é que eu posso ligar a construção aos outros membros do grupo? Então, você tem que estar sempre em mente isso. O 1 a 1 é a coisa mais importante que tem no BNI, junto com as referências. É isso. Fantástico, Dirceu. Obrigadão. Um abraço para todos. Obrigado. Tamo junto. Obrigada. Tchau, tchau. Não esqueça de marcar os pontos.